Eu estava lendo aqui a Bíblia, irmãos, e chamou a minha atenção aqui no livro de Juízes, capítulo 16. É só esse verso 21 e o 22, que diz assim, ó: Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo os cabelos de sua cabeça começou a crescer de novo. Vou dar pausa aqui e vou virar aqui a tela para a gente conversar. Mas essa passagem a gente vê aqui como Sansão foi subjugado pelos filisteus. A Bíblia relata que Sansão era nazireu do ventre. A mãe dele foi avisada, pelo anjo do Senhor, que ela geraria um filho e esse filho seria consagrado a Deus, seria nazireu desde o nascimento. Então, não poderia tomar bebida forte, não poderia comer nada que viesse da uva, não podia cortar os cabelos, não podia comer nada impuro. Então, assim, desde o nascimento, desde o ventre, a mãe de Sansão já evitava comer essas coisas para que Sansão viesse 100% puro nessa linhagem de nazireado que foi imposta por Deus desde o ventre, desde a gestação. Até aí nós entendemos, certo? Só que no decorrer de sua história, Sansão conhece uma mulher chamada Dalila, que Dalila é contratada pelos filisteus. A gente vai ver isso lá no capítulo 16, versículo 4, que diz assim, ó: Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo de sua força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ou seja, que mostra que Dalila foi comprada, não teve serviços comprados pelos filisteus para descobrir a força de Sansão. E nos versículos seguintes a gente vai ver as artimanhas que ela vai usando para tentar arrancar dele esse segredo. Até que no versículo 15, ela descobre, Sansão diz o segredo de sua força. Só que Sansão diz para ela que os cabelos dele não podem ser cortados, Então, assim, de todas as ordenanças que Deus deu à sua mãe, Sansão fala apenas do cabelo. Eu falo da força, eu falo do seu cabelo, que o seu cabelo não que lhe dava força. Só que Sansão esqueceu de um detalhe. Quando a mãe dele teve a visita do anjo, o anjo deu uma série de regras que ela deveria seguir. Era o não tomar bebida forte, nada que viesse da uva, não podia cortar os cabelos, era uma das ordenanças, não cortar o cabelo, e não podia comer nada impuro. Ou seja, Sansão ele estava debaixo de um nazireado, para que ele fosse um corpo santo, um templo santo, um homem, servindo a Deus com seu corpo em retidão, para que o Espírito Santo habitasse nele. Então, assim, a partir do momento que ele disse que a sua força vinha nos cabelos, ele tirou de Deus o primeiro lugar na vida dele. Ele disse: olha, não é Deus, é o meu cabelo que me deixa forte. Então, em outras palavras, foi isso que Sansão repassou para Dalila. Dalila, e os filisteus cortaram os cabelos de Sansão. A palavra diz que o espírito saiu e Sansão não percebeu. A gente vai ver isso no versículo 19, que vai dizer assim, ó: Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças da cabeça dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou, ou seja, o Espírito Santo deixou. Mas por que que o Espírito Santo deixou quando cortou o cabelo, se a força não estava no cabelo? Simples, porque Deus deu ordens aos seus pais, e essas ordens foram repassadas para Sansão à medida que ele crescia. E aí Sansão desobedeceu a Deus, contando o segredo da sua força. E quando o cabelo foi cortado, uma das ordenanças de não cortar o cabelo, uma das ordenanças que Deus deu para sua mãe e sua mãe repassou para ele, foi descumprida, e por isso que o Espírito Santo deixou. No versículo 20 a gente vê Sansão pensando, ele acordou do sono e pensou: sairei dessas amarras como antes, mas ele não sabia que o Senhor tinha deixado. Ou seja, ele acordou, Dalila chamou ele dizendo que os filisteus estavam atacando, e ele pensou: eu vou sair do mesmo jeito que eu saí antes. Ele esqueceu que a força dele vinha do Senhor. Ele estava aqui achando que a força dele vinha dele. Por isso que ele disse que eu vou sair, vou me livrar igualmente eu fiz todas as vezes antes. Ou seja, ele não está dando a Deus o mérito da força dele. Ele está dando a si mesmo: eu vou sair como antes eu saí, E aí mais abaixo a gente vê assim, ó, no 21, que foi o capítulo que a gente começou a ler: os filisteus prenderam Sansão, furou seus olhos, o levaram para Gaza, colocaram para girar no moinho na prisão. E a Bíblia diz: mas logo depois os cabelos dele começaram a crescer.
Então, assim, na prisão, os cabelos de Sansão continuaram a crescer, mostrando que não era o cabelo que dava força a Sansão, mas o Senhor através da obediência dele. A gente tira 5 lições desse versículo 21. Primeiro, Sansão é preso pelos filisteus, ou seja, a vitória, quando Deus promete um filho, né, o pai e a mãe de Sansão, ele fala que os filhos dele vão livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, certo? Mas aqui ele está sendo preso pelos filisteus, ou seja, o inimigo subjugou Sansão porque Sansão não vigiou. E hoje, você está vigiando? Você está atribuindo a Deus todas as coisas? Sabe, um pequeno livramento, às vezes você fala, eu ia batendo, por exemplo, eu ia batendo a moto, mas eu botei o pé no chão e não caí. Aí você não está atribuindo a Deus. Ou quando você diz, um caminhão ia batendo em mim, mas eu desviei, você não atribui a Deus. Todas as coisas, todos os livramentos vêm do Senhor. Até as nossas atitudes, na hora do acontecimento, é o Senhor que nos dá para nos livrar. Então não é você que se livra, é o Senhor que nos livra. Os olhos de Sansão foram furados. Ou seja, quando o inimigo nos pega, a primeira coisa que ele faz é o quê? Tapar a nossa visão, tapar os nossos olhos, para que a gente não enxergue. Quando nós não enxergamos, nós perdemos o senso de direção. Quando nós perdemos o senso de direção, nós não conseguimos encontrar o caminho certo. É por isso que Cristo deixou para morrer na cruz por nós, para que a gente fosse curado dessa cegueira espiritual que muita gente vive ainda hoje. Então, assim, quando Sansão teve seus olhos furados, ele foi levado para a prisão, certo? Então ele perdeu o senso de direção, ele não sabia onde ele estava, ele não sabia o que estava fazendo, ele sabia que estava trabalhando, mas ele não sabia o ambiente do trabalho, ele não sabia o que estava fazendo e nem o que viria. A segunda lição que a gente tira diz assim, a palavra de Deus, prenderam ele com algemas de bronze. Para quem entende, né, assim, de material, de metal, né, sabe que o bronze não é um material mais resistente, ele é um pouco mais maleável, certo? Quando a gente também sabe pela história que os filisteus eles dominavam a arte da fundição em ferro. Assim, eles tinham um grande avanço, né, tecnológico na arte do ferro, ou seja, todos os utensílios, tanto de guerra quanto de cozinha, tudo era dominado pela arte do ferro. E eles dominaram essa arte por muitos anos, né? Inclusive, alguns israelitas por muitos anos fundiam seus ferros com os filisteus, certo? Eles viveram por um tempo em harmonia. Harmonia não, mas não tendo guerra, né? E aí, pelos filisteus dominarem a arte do ferro e fazerem para Sansão algemas de bronze, nos mostram que eles realmente subjugaram Sansão. Sansão não tinha mais forças. Sansão estava literalmente abatido, ou seja, não precisava mais temer, os filisteus não precisavam mais temer aquele homem, ter medo daquele homem, certo? A outra lição que a gente tira, a lição de número 4, puseram Sansão para girar no moinho na prisão, ou seja, prenderam ele e não apenas prenderam, mas puseram ele para girar no moinho da prisão. Depois vocês botam na internet, aí no Google, no YouTube, o que era um moinho, né, nos tempos ali do Filisteu. Era um espaço, né, onde colocavam-se grãos para moer, né, de trigo, geralmente, e aí colocavam uma pedra, né, em cima desse moinho, e essa pedra era amarrada em bois ou jumentos, e aí geralmente eram 2, né, um de cada lado, e aí eles ficavam girando, até ir moendo todo aquele cereal, certo? E a Bíblia diz que colocaram ele para girar no moinho na prisão. Provavelmente Sansão ou girava isso só, ou girava, né, o outro lado tinha um animal. Ele foi humilhado, né? Ele foi rebaixado ao status de animal dentro de uma prisão. E você vê que o inimigo, quando ele quer derrubar o povo de Deus, quando ele quer derrubar um servo, um filho de Deus, ele costuma rebaixar essa pessoa a um animal. A gente vê isso lá na parábola do filho pródigo, né? Que ele sai de casa, ele gasta todos os seus bens, né? Que o pai lhe dá por herança, e no final ele está lá no chiqueiro, né? Comendo as bolotas juntos com os porcos. E o inimigo, ele gosta de rebaixar o povo de Deus a título de animais, como se não tivesse valor. E Sansão aqui, ele está como um animal na prisão, trabalhando em lugar de um animal, sendo feito de animal, girando um moinho que é feito para um animal, um boi ou um jumento girar. Então, assim, isso também mostra que Sansão não tinha mais forças, mas era obrigado a trabalhar no serviço que precisava de força, ou seja, Sansão devia estar exausto, sem forças, em lugar estranho, cego, longe da família, sem perspectiva. E aí é onde entra a reviravolta da vida de Sansão. A lição que a gente vai tirar desse versículo 21 é essa. Logo os cabelos de Sansão voltaram a crescer. A Bíblia relata a palavra logo, né? E aí logo é pouco tempo, é num curto espaço, né? Logo é já. Então assim, logo
cabelos de Sansão voltaram a crescer. E por que a Bíblia enfatiza isso? A gente pode entender, né, nas entrelinhas, que Sansão talvez estivesse esperando esse cabelo crescer para recobrar suas forças. E quando esse cabelo cresce, ele continua preso e sem forças, fazendo Sansão entender que a força não vinha dos seus cabelos, não vinha dele, mas do Senhor. E a gente vai ver isso no versículo 28, ainda do capítulo 16, que vai dizer assim, ó. E Sansão orou ao Senhor. Olha a oração de Sansão. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ou seja, Sansão entendeu que não era o seu cabelo. Sansão que já estava com o cabelo crescido, porque a palavra diz que logo o cabelo voltou a crescer, então que ele já estava com seus cabelos. Sansão entendeu que não foi o cabelo, não foi ele não comer comida impura, não foi absolutamente nada físico, era algo diferente, era Deus dando a força dele. E quando ele ora essa oração, ele está dizendo, Senhor, agora eu entendi que a minha força vem de ti, então me dá essa força de novo, para que eu me vingue dos filisteus. E assim a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que em vida. Vou fechar todo esse raciocínio aqui. Qual a lição que a gente tira para a nossa vida? Nós temos que entender todos os dias que, ainda que nós tenhamos a força do nosso braço, não é a força do nosso braço que nos livra das adversidades, que nos livra da mão do inimigo, que nos livra das guerras, das lutas que são travadas no espiritual todos os dias. Vocês têm que lembrar que não é o seu cabelo, não é a sua mão, não é a sua roupa, não é o seu carro, não é o seu poder, não é o seu status, não é o seu emprego, não é absolutamente nada físico. Todos os livramentos que você tem é porque Deus é bom e Ele nos ama e Ele é misericordioso, Ele nos livra de todas as coisas, Ele nos guarda, Ele nos protege. Então lembre-te disso todos os dias da sua vida, que ainda que você tenha o melhor carro, ele corre o risco de virar, se não for a mão de Deus. Ainda que você tenha o melhor emprego, você corre o risco de ter uma doença que não tem cura pelo dinheiro, só a mão de Deus. Então não é sobre nós, é tudo sobre Ele, por Ele e para Ele. Amém?